Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Só que antes, eu irei fazer uma breve revisão do que nós estudamos. Primeiro, nós estudamos sobre o reino vegetal. O que é o reino vegetal? O reino das plantas. Nós lemos os conteúdos, estudamos, fizemos as atividades e em seguida nós estudamos sobre as partes de um vegetal. Tenho certeza que vocês nunca mais irão esquecer. Vamos lá dizer com a tia as partes de um vegetal: raiz, caule, folha, flor e o que nós gostamos de comer, e o fruto. Então, as partes de um vegetal são os que a tia acabou de falar: raiz, caule, fruto, flor e a folha. Aprenderam, né? Muito bem. Hoje nós iremos estudar um outro assunto que também tem a ver com as plantas. Vocês irão pegar o livro de ciências de vocês, abrir na página 71. Nós vamos fazer a leitura e em seguida explicar para que vocês possam compreender melhor o conteúdo. Combinado? Vamos dar início. Pega o livrinho, acompanha a tia na leitura e vou fazendo breves explicações. Vamos lá. Como se reproduzem as plantas é o tema da nossa aula. Para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como, por exemplo, por meio de sementes ou por meio de estacas. Sabemos que as sementes, se nós plantarmos de maneira correta e cuidar daquela semente todo dia, ela irá crescer e se tornar uma árvore, e dessa árvore irão dar frutos deliciosos. Por sementes. As sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas, né? As flores, elas precisam crescer, precisam ser polinizada e fertilizada para ela poder dar frutos. O nascimento da planta a partir da semente ocorre a germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou a um meio adequado que a permite de desenvolver. Então, quando o nascimento da planta ocorre, ela é chamada de germinação, que origina uma nova planta. Há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares. Um exemplo, o passarinho, ele pode muito bem pousar numa flor, pegar o pólen da flor e voar e deixar cair, né, na terra. E a partir daí pode ocorrer a germinação. Aquela planta, ela pode ser ingerida na terra porque o passarinho deixou cair a semente e dali ela irá crescer. Mas também irá depender da terra, do solo. Se ele for fértil, a planta com certeza ela irá crescer. Então existem vários tipos, né, de reprodução. Nós podemos
fazer a germinação, que nós podemos plantar a semente e ela crescer, como também pode ser através dos animais. Para a semente germinar, é preciso de quê? De espaço, água, temperatura ideal, terra fértil e estar sadia inteira. Se a semente ela cair em uma terra sem essas condições aqui, ela não irá germinar. Mas se a semente nós plantarmos ou o passarinho levar ela e deixar ela cair e o solo tiver fértil, tiver água, né, dentro do solo, que geralmente tem solos úmidos, que não precisa você estar todo dia fazendo, né, tá aguando para poder aquela planta crescer. Se estiver ao ar livre, né, tiver um espaço adequado. Então, se tiver todas essas qualidades, a planta ela com certeza irá crescer saudavelmente. Na página 72, vocês irão acompanhar. Na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe, temos alguns exemplos. Existem frutos que possuem muitas sementes. Quem é que não conhece a goiaba? Cheia de semente. A laranja, do mesmo jeito. E a ata, quem gosta de uma dessas três? Eu gosto de goiaba e de laranja. Outros têm apenas uma semente, que chamamos de caroço. Temos, por exemplo, o abacate e a seriguela. As sementes podem ter várias formas, cores e texturas. Há sementes como o amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que servem também de alimento. Vamos ver agora por estaca. Como será que esses galhos, essas plantas, elas conseguem crescer se nós plantarmos por estaca? Estaca são galhos de planta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Aí vocês vão observar a imagem. Vou dar o nome a essa menina. Vamos criar uma historinha. Ana queria muito plantar. Ela saiu à procura de semente ou de uma estaca. E ao caminhar, ela observou que existia uma roseira linda vermelha e que chamou muito sua atenção. O que foi que Ana fez? Tirou um galho, né, que é a mesma coisa que uma estaca, cortou com cuidado para poder não matar a roseira vermelha. Ela pegou a estaca, procurou um solo fértil e que tivesse espaço para que sua roseira pudesse crescer. Então ela fez o plantio. Todos os dias Ana ia cuidar da sua planta. Ela iria regar, aguar a sua estaca, a sua roseira. E foi assim que, com o passar dos dias, a roseira de Ana cresceu saudavelmente. Gostaram da historinha? A estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta e colocá-lo em um solo com condições ideais. Depois, é só esperar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estacas não depende da formação das flores. Eu irei mostrar aqui um exemplo de uma semente, que é a semente, né, o feijão. Vou pegar o caroço de feijão, fazer o plantio na terra, no solo fértil. Todos os dias eu irei cuidar dessa planta. Irei aguar,
e olhar como está o solo, se ele está muito úmido, que até isso nós temos que observar. E ele, com o passar dos dias, ele irá começar a desenvolver suas primeiras raízes, ó. E com o passar dos dias, do tempo, vai começar a aumentar. E o nosso pé de feijão irá crescer saudável. Mostrar a imagem mais perto para que vocês possam observar. Então, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, fiquem à vontade. Até com um copinho descartável, vocês podem fazer por enquanto. Ou então lá no quintal, procurar um espaço e plantar o caroço de feijão para ver se o que a tia está falando é verdade. Vamos agora à página 73. Outras formas de reprodução. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule e de suas raízes. Observe. A primeira imagem é a bananeira. Bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. Segunda imagem. Os brotos que surgem nas batatas são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis. E na última imagem, diz assim: você sabe o que é reflorestamento? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Reflorestamento. Palavra estranha, né? Mas que é de um significado tremendo. Reflorestamento, que é a mesma coisa de reflorestar, é plantar árvores para conseguir restabelecer uma área de floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas ou pelo desmatamento. Reflorestamento é você pegar uma floresta que ela está sem árvore, né? Porque ou teve desmatamento, ou foi por causa da chuva que derrubou aquelas árvores, e você plantar outros vegetais, fazer o plantio de novas plantas. Então, isso é o reflorestamento. Agora é com vocês. Vocês irão realizar a atividade da página 74 e da página 75. Eu irei ler cada questão e explicar como vocês irão fazer. Primeira questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Somente as sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas. Será que é só as sementes que dão origem a novas plantas? O reflorestamento ajuda a formar novas plantas? Com certeza, a tia acabou de explicar. A melancia possui apenas uma semente? A estaca é feita por galhos de uma planta adulta? Questão 2. Escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável e dar frutos. A tia falou o quê? Desde o início, que ela precisa de água, ela precisa de espaço, precisa do ar, precisa da luz e do calor do sol. Vocês irão escrever essas palavras na questão 2. 3. Numere as imagens de acordo com as etapas de desenvolvimento da semente. A tia explicou para vocês, né? Vocês podem observar que no livro está todo desorganizado, mas a imagem correta do desenvolvimento da semente é essa. A semente, ela começa a surgir pequenas raízes e assim ela vai fazendo o seu desenvolvimento. Então, vocês vão observar e fazer a sequência correta. Vocês vão enumerar do 1 ao 4. Na página 75,
Escreva o nome de frutos com uma semente. Você pode escrever 2 ou 3 frutos que possuem apenas uma semente. E frutos que têm várias sementes. Aí vocês vão pensar e escrever 2 ou 3 frutos também. Quinta questão. Ordene as sílabas e descubra 2 modos de reprodução das plantas. Foi o que a tia falou mais. As plantas, elas se reproduzem por meio de quê? De sementes e de estacas. Essas serão as 2 respostas corretas. Sexta questão. Responda as perguntas abaixo. O que é preciso para a semente germinar? Essa está fácil. B. Como as estacas podem ser feitas? Vocês irão pesquisar e registrar a resposta correta. E na 7, desenhe nos quadros abaixo exemplos de plantas que se desenvolvem a partir de sementes. Vocês irão desenhar aqui plantinhas que podem crescer através de sementes e outras através de estacas. Boa atividade e até a próxima aula de ciência.